Pontualmente, 14 horas da sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2018. Começa aqui mais um Salutes, um programa para quem está sintonizando pela primeira vez, visa o resgate das medicinas ancestrais, que hoje é um dos temas que vamos tratar aqui hoje, que é a medicina indígena, a medicina ayurvédica, a medicina tibetana e uma das minhas especialidades, que é a medicina chinesa. A gente resgata essas medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade. A gente trata desses assuntos e traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Falamos aqui de medicina quântica, física quântica, do que há de mais moderno na área da medicina, das terapias integradas, da medicina integrativa, para essa que a gente chama de saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante, que é da nutrição e dos alimentos funcionais. Parece que tem umas entidades aqui que só criam problemas em vez de facilitar a vida das pessoas, que não admitem muito o termo, né? A nutrição funcional, né? A gente pouco está se ligando para isso, a gente acaba falando o que tem que de fato é, né? Então a gente sabe que existe uma chamada nutrição funcional, que previne doenças, inclusive para tratamento. Aliás, Hipócrates, antes mesmo de Cristo, já falava: faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Para acompanhar nosso programa ao vivo, você já fez, Xerec? Procure no Facebook. Eu não recebi aqui a tua chamada, hein, meu? No Salutes TV. Capricha. Salutes TV, facebook.com/Salutes TV. Não recebi a chamada aqui ainda não. Para acompanhar nosso programa, Salutes, www.facebook.com/Salutes TV. Você mande teus comentários, mande tuas perguntas, sugestões, críticas. Se possível, mais comentários e mais elogios que críticas. Mas também, se tiver críticas, a gente as recebe bem. Tudo isso porque o programa Salutes visa, como eu disse, as medicinas ancestrais, ligando com o que há de mais moderno. Aliás, há 9 anos sempre falamos isso. Sempre foi uma visão, né, de que o futuro vai se unir ao passado, uma espécie de um 8 infinito, a busca da cobra comendo o seu próprio rabo. É porque nós vamos para o futuro resgatando o que tínhamos no passado, que esquecemos um pouco. Isso porque o programa Salutes é um programa que visa a ressonância com a própria vida. Muito bem, são 14 horas e 2 minutos desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre alimentos funcionais. Parece que não tem uma legislação no Brasil que não permite esse termo, mas pouco nos importa a legislação, porque na verdade os legisladores, os juízes, as leis, né, devem ser para o ser humano, né? Não é elas que têm que ser criadas para pressionar e enquadrar o ser humano. Pelo contrário, os costumes, a vida é que tem que fazer com que as leis e os costumes sejam gerados. Obviamente que tem assassinato, crimes, etc. Tem que ser uma certa correlação de forças entre o que deve ser o objetivo e o que deve ser feito, né? Mas obviamente sempre tem que sair do povo, né? Emanando do povo e da vida. Alimentos funcionais. O que são alimentos funcionais? Boa tarde, Dr. Cáter. Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde. Dr. Cáter é um campeão de audiência aqui do Salutes, ele está sempre aqui, sempre um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Baldão. O prazer é meu e é um prazer enorme estar com os amigos que nos acompanham aqui. Existe alimento funcional? O que é um alimento funcional, Dr. Cáter? Então, nós sabemos que somos seres heterótrofos, quer dizer, a gente precisa comer para viver. Nós não podemos fabricar o alimento como as plantas fazem pela ação do sol. Se comer. O alimento nos mantém vivos. Alimentos funcionais são aqueles que, além de cumprirem a sua missão de nutrição, eles também têm uma ação de evitar, prevenir doenças e até contribuir para a cura de algumas doenças.
Mas o principal fator que caracteriza o alimento funcional é a redução do risco de algumas doenças. Os alimentos funcionais foram criados no Japão na década de 80, Walter. Já faz tempo, então. Já faz tempo, então. Por que o governo japonês criou esse termo, alimento funcional? Eles perceberam que os habitantes estavam vivendo muito, 80, 90 anos, e com a idade avançada, muitas doenças estavam causando problemas, inclusive financeiros, ao país. Então, eles desenvolveram uma noção de alimento funcional, que é um alimento que promove saúde, além de nutrição, promove saúde. E com isso, a coisa vingou e espalhou para outros países. Agora, cada país tem a sua legislação própria com relação a esses alimentos. O Brasil, por exemplo, não admite o termo alimento funcional oficialmente. O que a Anvisa, que oficializou isso em 1998, ela se refere a esse grupo de alimentos com alegação de propriedade funcional. Quer dizer, não é nada, né? Não é nada. Quer dizer, não é nada. Não é um alimento funcional, mas é um alimento que tem uma alegação funcional. Alegação de alimentos, eles dividem em dois grupos: alimentos com alegação de propriedade funcional e alimentos com alegação de propriedade de saúde. Ou seja, nada. Tá? É Quer assim dizer que a Anvisa absolutamente define. E a gente tem que seguir. Porém, o termo alimento funcional já pegou, é difícil evitar. Todo mundo fala, os livros têm lá na capa, alimento funcional, não tem como evitar. Então, eles são conhecidos mesmo como alimentos funcionais, porque eles contribuem para a redução de risco de doenças crônicas. As doenças crônicas não transmissíveis são hoje a principal causa de óbito do ser humano. Principalmente estamos vivendo muito, 90, 80, 90 anos. A expectativa de vida do brasileiro, em média, está mais de 70 anos, hoje é 73, qualquer coisa assim. E falávamos antes na live, quer dizer, para a medicina chinesa, para as medicinas ancestrais, a medicina chinesa fala em 120 anos, né? De 90 começa a maturidade, de 60 a 90, desculpa, a velhice, a maturidade é de 60 para 90, de 90 para 120 seria a velhice. Exato, mas nós podemos viver mais do que isso, Paulo, até 140 anos. Nós temos material biológico para isso. A genética do ser humano é para 130, 140 anos. Tem uma regrinha em biologia, que nós médicos também não aprendemos, que todo animal mamífero, e nós somos, vive 6 vezes o tempo que leva para ficar adulto. Você pega um cachorro, o cachorro leva 2 anos e meio para ficar adulto, vezes 6, 15, o cachorro vive 15 anos. Você pega um bezerro, leva 5 anos para virar boi, vezes 6, 30, o boi vive 30 anos, se não for abatido antes. Nós levamos 21 anos para ficar maduros, vezes 6 dá 126. Então, a genética humana, né? Eu vi um grande mestre oriental de quem eu fui aluno, dizia que nós podemos viver 130 até 140 anos, mas a gente morre na metade porque faz tudo errado. Ninguém ensina a gente hábitos de saúde. A genética influi em nós em 5%. O importante é a epigenética, que influi em 95%, que são hábitos de vida. Pois é, hábitos de vida. Eu estava falando das doenças crônicas. Rapidamente, as principais são diabetes, câncer, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cânceres, Alzheimer, doenças do esqueleto, lúpus, osteoporose, artrite. Está matando hoje, é isso, gente. Doença infecciosa, inflamatória, hoje a gente tem controle. E no mínimo alimentar-se adequadamente, desde que se tenha as informações, né, doutor Caterina? Agora, existem interesses, obviamente, principalmente pelas indústrias da doença, né, chamadas indústrias alimentícias e as indústrias farmacêuticas que precisam vender remédio, né? Vários médicos já tiveram aqui presente, a gente não é contra a indústria farmacêutica, só que o remédio alopático tem que ser usado com critério. Alguns médicos questionam, inclusive, que a produção de produtos de medicação não deveriam ser com cunho lucrativo. Exato. O que o senhor acha disso? Aí é verdade, Baldan. A indústria farmacêutica ela é muito útil para nós médicos, nós devemos muito a eles. Hoje a gente controla muitas doenças graças à indústria farmacêutica, que nós somos muito gratos. Mas não podemos dizer que a medicina somente é isso. A medicina tem que ser, antes de mais nada, preventiva. É mais fácil e mais barato prevenir uma doença do que curá-la. Pega o câncer, por exemplo. É muito difícil e caríssimo você curar cânceres. Mas prevenir o câncer é fácil. Muito fácil.
Mais de a questão de prevenção. Exato. Mesmo, né, doutor? É o caso do câncer, por exemplo, a definição de uma doença. Hoje, nós, médicos, somos ensinados que o câncer é o tumor. Você vai lá, você tira o tumor, curou o câncer. E não é isso, é assim. Né? Câncer depois, é o organismo. E é o metabolismo, né, doutor? Porque aí depois fala assim, deu metástase, como se fosse um ET que viesse não sei da onde e ficasse se reproduzindo. Mas, se você não mudar o terreno biológico, exatamente, o câncer volta. O costume, tudo. Você tem que mudar aquele organismo que produziu um câncer para ele não produzir outro novamente. Isso é importante fazer e é o que a gente se esquece na prática de fazer. Inclusive o estilo de vida, né, doutor? O estilo de vida, de alimentação e etc. Né? Exatamente. Então, por falar em câncer, a gente está aqui para falar um pouco de alimentos funcionais, alimentos que podem prevenir. Então, eu pergunto, o câncer tem meio de você prevenir através de alimentos? Tem. E não é difícil. O Brasil é riquíssimo em alimentos. É um dos países que mais tem alimentos no mundo, é o Brasil. Há muitos alimentos que a gente tem aqui à disposição, simples, podem prevenir certos cânceres. Vamos pegar aqui o câncer mais frequente em mulheres hoje, o câncer de mama. Nós podemos evitar ou prevenir o câncer de mama? Podemos. Qual é o principal causador do câncer hoje em dia? O que explica essa epidemia de câncer? Eu não tenho receio de falar que é o açúcar. O açúcar hoje é o principal causador da epidemia de câncer. O refrigerante, o doce, o açúcar, massas refinadas. Tudo que vicia, né, doutor? Vicia e gera acidez no corpo. O câncer só dá em organismo ácido, em organismo alcalino não. Então, esses alimentos, eles acidificam o corpo. Então, vamos alcalinizar o corpo. Como? Comendo alimentos mais alcalinos. Verduras, legumes, frutas. Você deve comer no mínimo. A Organização Mundial de Saúde pede que você coma no mínimo 5 a 6 porções de frutas e verduras e legumes por dia. Eu dobraria isso, brincando, 10 porções no mínimo. Tá? 10 porções? O que o senhor chama de 10 porções? 10 porções de frutas, verduras e legumes. Sabe? Você tem que comer muita fruta, tem que comer muita verdura, muito legume. Esses alcalinizam o corpo, estão evitando o câncer. Outra coisa importante, além de tirar o açúcar da sua vida para não ter câncer de mama e o homem de próstata, que são os que mais... Você pode comer alimentos funcionais, ricos em uma substância chamada indol 3-carbinol, os indóis. O grupo dos indóis está presente em alimentos crucíferos. Dentre os alimentos crucíferos, mais conhecidos são o brócolis, a couve-flor, a couve de Bruxelas, que é riquíssima nisso, o nabo, o repolho roxo, o repolho verde também, são ricos em indóis, principalmente o indol 3-carbinol, que combate o câncer de mama. A couve também, né? A couve também, porque eles atuam nos receptores da mama aos hormônios estrogênicos. Tá? Outra coisa importante para diminuir o câncer de mama é o iodo, o Lugol, que nós já falamos aqui várias vezes. E tem muita gente brigando, hein, doutor? Exatamente. O pessoal eu tenho ouvido eu passo também Lugol para meus pacientes, e a gente tem o que tem de médico reclamando por causa do iodo, chamando de louco e etc, doutor cara. Parece que a gente está no século XVIII, né? Nós vamos ser queimados em fogueira, viu? A gente está correndo o risco de ser queimado em fogueira da Inquisição. Virar churrasco, né? Olha, a gente tem uma experiência muito grande com o iodo. Desculpe contrariar colegas, eles podem ter suas razões, mas eu tenho as minhas. A gente estuda iodo há muitos anos. Nos Estados Unidos tem grandes médicos que publicam livros, tem livros inteiros sobre o iodo, importantíssimo. Tenho até um livro de um professor canadense, PhD, que é Breast Cancer and Iodine, Dr. David Derry. Ele fala esse livro exclusivamente isso. Usa o iodo como prevenção de câncer de mama. Prevenção de câncer de mama ou de próstata também? De próstata também e para tratamento de quem já tem o câncer também. Então, as minhas pacientes que têm na família uma genética predispondo a câncer de mama, a mãe tem, a irmã tem, a tia tem, elas vão comer os alimentos crucíferos, vão tomar Lugol, 2 gotinhas de Lugol por dia, não precisa mais que isso. Eu duvido que elas desenvolvam câncer de mama. E retira também o açúcar da alimentação e diminui as farinhas refinadas. Além da prevenção de tumores, doutor Cáter, o iodo promove, ele é um alimento, na verdade, ele é um mineral importante. Exatamente. Né? O iodo ele atua não só em câncer de mama, e também próstata no homem. Ele evita o câncer de próstata no homem, ele reduz a incidência de câncer de ovário.
reduz a incidência de câncer de aparelho digestório, principalmente câncer de cólon, intestino grosso. Isso são experiências comprovadas, gente. Nós não estamos chutando aqui, eu não estou aqui chutando. Sim, sim. E o senhor já falou em outras oportunidades aqui em nosso programa, doutor Cáter, também da importância do iodo para o metabolismo. Exato. Não é só um anticancerígeno, mas ele também favorece uma série de outras reações bioquímicas. Exato, ele inclusive contribui para você excretar metais tóxicos no Exatamente, corpo. É um quelante, né? Quelante, mercúrio, chumbo, cádmio, níquel. O iodo ajuda a excretar isso. Então, é só não conhecendo o mecanismo do iodo que alguém pode criticá-lo. Se conhecessem, estudassem o assunto, não o fariam, garanto. Além disso, o iodo também ele estimula, pelo que eu lembro, a tireoide a produzir T3, é isso. Só que o TSH sobe um pouco nos primeiros 3, 4 meses. O iodo ele é importante, praticamente ele é o alimento mais importante para a tireoide, né? O iodo. A grande fonte de iodo é a alga marinha. O restante, mesmo peixes, camarões, tem muito pouco. Nossos alimentos comuns aqui tem quase nada, é muito pouco de iodo. O que colocam no sal de cozinha, sal iodado, é tão pouco que não dá nem para a tireoide. A tireoide usa 60 miligramas de iodo. O corpo inteiro usa 1.500. Bom, a mama usa tudo. Na verdade, a tireoide usa iodeto. O aparelho digestório usa iodo. A mama usa os dois, iodo e iodeto. Então, é importantíssimo que ou se come alga marinha, você vê que o Japão, que come muita alga marinha, a incidência de câncer de mama lá é baixa. E outra coisa que o iodo faz, nas grávidas, as gestantes que eu acompanho tomam iodo desde o começo da gravidez. O QI das crianças é altíssimo. Se você der para a grávida ômega 3, são aqueles ácidos graxos essenciais, alimentos funcionais excelentes, previne doença cardiovascular, previne câncer, é um anti-inflamatório natural. Né? O ômega 3. Ômega 3. E hoje quase nada se ingere de ômega 3. Então você dá para a gestante o ômega 3 e você dá logo desde o início da gestação. Eu assino embaixo, o seu filho vai ser o primeiro aluno da classe. Assina como como é que é, com cartola de futurólogo, é isso? Exatamente. Essas crianças têm uma cabeça fantástica. Eu acompanho há muitos anos, então tem pai que chega no consultório até abraça, fala bem que você falou, a professora me chamou, disse que meu filho é um gênio. Claro, ele foi preparado para isso, não tem dúvida. Bom, nós estamos falando então aqui das crucíferas, né? Isso. Os brócolis, a couve-flor, o repolho claro, o repolho escuro. Isso. O alho é um bom alimento? Bom, alimento funcional espetacular o alho. Todo mundo devia comer alho. Na forma que vocês desejarem, o dente de alho cru, amassado, melhor é amassar para liberar a aliina, virar alicina no corpo. O alho tem muitas propriedades funcionais. Previne infecções, principalmente virais. Aliás, desinflama. O senhor falou das infecções virais, tem um importante, um fitoterapeuta bastante importante, que é uma outra questão polêmica, que é sobre a febre amarela, que virou uma histeria, né, uma histeria coletiva, como a chikungunya, como a dengue, etc. Exato. Primeiro que a febre amarela, 10%, só me corrija se eu estiver errado, pelo que eu li, pelo que eu estudei, apenas 10% realmente oferecem casos de perigo de vida. Geralmente as pessoas pegam a febre amarela, se curam e ficam vacinadas, né? 10% dessas pessoas é que correm um risco grave. Então, não teria necessidade dessa histeria coletiva de vacinação, primeira coisa. Segunda coisa, um fitoterapeuta que eu vi recomendava para que se fizesse uma maçã, uma folha de couve, um dente de alho, limão e um pouquinho de mel. Eu conheço esse fitoterapeuta, é um sujeito com vasta experiência em medicina natural. O que ele está fazendo aqui é estimular o sistema imunológico. Tudo que você precisa hoje é ter um ótimo sistema imunológico. Agora, a maioria, por se alimentar mal, não tem. Então, você contrai uma doença. Se você tiver um bom sistema imunológico, você pode reagir melhor à própria febre amarela.
Tá? Seria melhor que a vacina, doutor? Não sei isso, Baldan, eu não me atrevo a falar isso, nem vou falar aqui no ar isso daí. Se precisar, se você mora em área de risco, eu prefiro que você tome a vacina. Tá? Mas se você seguir uma orientação para aumentar seu sistema imunológico, você resiste muito melhor à infecção, até mesmo a febre amarela. Mesmo porque não tem tratamento. Não tem, o sistema imunológico é tudo que você precisa fazer. Eu estive recentemente no hospital perguntando para o pessoal de pronto-socorro exatamente isso. Bom, como é que vocês fazem o diagnóstico de febre amarela? O enfermeiro e o médico me falaram que por sorologia demora pelo menos 10 dias para ter uma resposta. Exato. Ou seja, se tiver um caso grave, morre até lá. Tranquilamente. E aí o que tem para tratar? Nada. E estimular o sistema imunológico. O alho, por exemplo, é um ótimo estimulante imunológico. A cebola também principalmente a cebola roxa. É comum também, rica em quercetina, meristina, outra série de substâncias altamente estimulantes do sistema imunológico. Tá? Nós falamos agora há pouco dos ácidos graxos essenciais, o ômega 3, fantástico alimento funcional. E se consome muito pouco ômega 3 aqui. Essas gorduras, esses ácidos graxos essenciais, que nós não fabricamos isso, nós temos que comer isso. Os principais produtores disso são vegetais. Os peixes de águas frias e profundas, como o salmão, como a sardinha, como a truta, o atum, são peixes ricos em ômega 3, mas eles não fabricam, eles comem a ômega, são aqueles algas e plânctons que eles comem no fundo do mar, que eles produzem o ômega 3 baseado no que eles se alimentam. Se você não comer esses peixes de águas frias e profundas, você vai ter falta de ômega 3 no corpo. Existem vários ômegas, ômega 6, ômega 3, ômega 7, ômega 9. O melhor de todos, o anti-inflamatório, é o ômega 3. O ômega 6 já é pró-inflamatório, ele causa inflamação. No início da civilização, nós tínhamos uma relação ômega 3 e ômega 6 de 1 para 1 ou 2 para 1. Hoje em dia, se come muito alimento rico, industrializado, rico em bobagem e porcarias, que aumenta o ômega 6. Então, hoje o ser humano é inflamado. A maioria do ser humano hoje é inflamado. Pra você ter uma ideia, a relação hoje de ômega 6 para 3 é de 20 a 30, de 6 para 1 de ômega 3. Por isso que está se morrendo de infarto, de miocárdio, de diabetes, de câncer. E isso não tem nada a ver, vamos falar, tem nada a ver com colesterol alto, né, doutor? Não. Pelo amor de Deus. Não. As pessoas ainda me chegam no consultório falando, olha, trago com os exames, falando, olha, o colesterol alto, etc e tal. Já está provado que o colesterol alto não faz com que ocorra acidentes vasculares cerebrais, e os chamados problemas cardíacos, não é isso? Exato. O que acontece, o problema é de que o cálcio acaba riscando as veias, é isso? E o colesterol vai lá para tamponar aquela região para evitar um sangramento. Principalmente os radicais livres, né? Eu acabei de falar que o ser humano é inflamado hoje. Você tem ômega 6 sobrando. Radicais livres, adoidado hoje na sua alimentação. Isso lesa o endotélio da artéria, fica machucado. A parede da artéria. Abre pequenos mini buraquinhos. Quando isso ocorre, por um processo inflamatório do endotélio, o corpo fabrica mais colesterol. O colesterol é um biomarcador. Ele quer dizer, tem uma inflamação quando ele aumenta. Ele vai lá para tampar o buraco e acaba levando a fama. Como o processo de inflamação continua, aí vem plaqueta, vem cálcio, vem macrófago e forma a placa de ateroma, ateromatose. Né? Então, a causa principal, o colesterol participa do processo, mas ele não é o culpado disso estar acontecendo, da placa de ateroma. Ele participa do processo. Se o seu colesterol é muito elevado, pergunte por quê. Vê onde está a sua inflamação. Existe também a hipercolesterolemia familiar. O sujeito geneticamente nasce com tendência a ter um colesterol extremamente elevado. Você pode, a gente sabe, vocês conhecem todos, que existem vários tipos de colesterol. O HDL, que é chamado bom, o LDL, que é chamado ruim. E dentro desses tipos existem subtipos. Existem 11 ou 12 tipos de LDL. Apenas 2 ou 3 são ruins. E depende do tamanho da partícula. Tem LDL maior, médio e pequeno. Os pequenos são piores. Os laboratórios aqui hoje não medem o tamanho das partículas. Né? Nos Estados Unidos eles têm testes que medem
o tipo de subpartículas de LDL que você tem. O próprio HDL tem 5 ou 6 tipos, nem todos são bons. Então, não adianta você abaixar o colesterol. Ele é um alarme. Se você baixar o colesterol, você está desligando o alarme e deixando a casa pegar fogo. Exatamente, mesmo porque o colesterol é muito produzido pelo fígado. Ele é endógeno. Ele é endógeno, né? É o fígado quem produz. Apenas uma quantidade de 10 a 20% vem da alimentação. A grande maioria é o fígado. Então, é possível você, através de alimentação adequada, certos hábitos alimentares, certos suplementos nutricionais, você diminuir esse risco. Então, abaixar o colesterol é apenas um aspecto superficial do problema. E sem atuar na causa do problema. Na causa do problema, que é uma inflamação. Principalmente hoje o radical livre. Radical livre, hoje o homem é inflamado. Todos vocês são inflamados, nós somos. E principal causa disso são chamados radicais livres. São substâncias que têm um elétron livre na última camada, e ele vai roubar elétron do que está mais perto dele. E com isso ele acaba lesando, até o DNA é lesado. Essas lesões causam inflamações. Então é preciso combater radicais livres. Existem alimentos que combatem radicais livres, alimentos funcionais. Alimentos que são ricos. Por exemplo, se nós temos uma enzima que combate radical livre, superóxido dismutase, SOD, que é produzida pelo próprio organismo, mas é preciso que o corpo a produza na quantidade correta. E aí bons hábitos ajudam isso. Quais alimentos seriam mais indicados? Legumes, verduras e frutas, principalmente. Todos? Todos eles. E grãos, sementes, grãos, todos eles têm. Além disso, nós temos das vitaminas, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, o selênio, o zinco e o cobre. Esses são os principais antioxidantes. Onde que você encontra isso? Que alimentos funcionais têm isso daí. Quase todas as verduras, legumes e frutas são ricas nisso. Os grãos integrais também são, sementes também são. Então, se você se alimentar dessas coisas, você tem essas vitaminas, você tem esses minerais que eu citei, que combatem radicais livres. Eu gosto de um produto também, cheguei até a lançar, no fim acabou não andando muito, mas é o óleo de groselha negra, que Sim. é do cassis, né? O óleo Exatamente. de groselha negra é um grande antioxidante. Exato. Mas voltando um pouco à história do colesterol, Dr. Cáter, a gente até recentemente falava-se, você vê como a ciência, né? Às vezes as pessoas brigam e falam, pô, mas não é científico, né? Nós falamos de algumas coisas aqui, por exemplo, da psicogenealogia, sobre a história familiar, constelação familiar, isso não é científico, isso não tem comprovação científica e tal. A ciência vem muito depois para comprovar algo que é existencialmente mais importante, segundo eu penso. A ciência vai falando, fala muita coisa certa, mas também fala muita coisa errada. Entre elas, o problema do ovo e a geração do colesterol. Né, Não, isso não existe. Não existe. Quanto se falou que não se poderia comer ovo, porque o ovo tinha muito colesterol e que isso entupia a veia. O quanto se falou de errado disso? Exato. O ovo é um alimento funcional, gente. Extremamente funcional. Eu posso dizer para vocês, como já disse numa entrevista anterior, ele é o segundo melhor alimento do mundo. Em primeiro lugar, o leite materno. Segundo é o ovo. Terceiro é o coco. O coco é outro alimento funcional, riquíssimo em substâncias que diminuem o risco de doenças crônicas. Assim como também o azeite de oliva, o açaí, são alimentos funcionais. As frutas vermelhas, todas as frutas vermelhas são úteis, são ricas aí em polifenóis, antocianidinas, que é de corante escuro, combatem radicais livres. Então você tem que comer alimentos ricos em polifenóis, como frutas, principalmente frutas vermelhas, o morango, a cereja, a mora, a ameixa. Todas essas frutas são ricas em polifenóis, ricas em flavonoides, que combatem inflamação, inclusive do endotélio vascular, evitando a teromatose. E aumenta a sua imunidade também. A questão do colesterol e do ovo, Dr. Cáter, quantos ovos o senhor come por dia? No mínimo 2, Gualdan. Às vezes chego a 4, mas no mínimo 2 eu como por dia. Não existe nenhuma relação de problema de comer ovo com colesterol? Né? Não. O ovo é muito rico em colesterol porque ele vai gerar vida. O colesterol é fonte de vida. O colesterol é a fonte dos hormônios esteroides, que geram vida. Todos os seus hormônios vêm do colesterol, os hormônios que você produz na parte reprodutiva, vêm do colesterol. As membranas dos seus trilhões de células, colesterol.
Os sais biliares, a bile, colesterol. A vitamina D, colesterol. Se você baixar seu colesterol total abaixo de 150, você não faz nem vitamina D. Então, cuidado, que você que toma remédio para baixar colesterol não sabe o risco que está correndo. Morre mais idoso com colesterol baixo do que com ele alto. Metade das pessoas que infartam tem colesterol normal ou baixo. Além, sem falar que fica burro, né? Porque o cérebro... Tira a memória. O colesterol, o cérebro é feito de gordura, né? O intestino precisa de gordura para funcionar. Exatamente. Fica burro, constipado, né? As pessoas que baixam demais o colesterol perdem a memória. Tem um médico norte-americano, ele foi astronauta, Dr. Duane Graveline. Ele é conhecido porque foi astronauta, ele tem um site Space Doc. Ele tomou estatina e ele perdeu a memória, ele não sabia onde estava na rua. Ele parou, fez um tratamento, voltou, escreveu um livro acabando com a estatina. Eu tenho uns 5, 6 livros americanos condenando o uso de estatina, para você ter uma ideia. Então, veja bem, com perdão dos colegas cardiologistas, a dose que está sendo usada de estatina é um pouquinho alta. Se quiser usar um pouco mais baixa, tudo bem. E adicionar aí uns fitoesteróides, por exemplo, outro alimento funcional, fitoesteróides, são esteróides vegetais feitos pelas plantas, que são semelhantes ao colesterol, aos esteróides animais, que também contribuem para diminuir um pouco a taxa do colesterol. O que nós não podemos deixar acontecer é o LDL ser oxidado. O LDL colesterol, se ele for oxidado por radicais livres, ele gruda na artéria. Se ele não for oxidado, ele não gruda. Então, o uso de antioxidantes ou alimentos que contenham antioxidantes, como a gente já falou aqui, também impede a formação de placas de ateroma. A estatina, ela tem um ótimo efeito, que ela é anti-inflamatória, mas é o único. O ruim dela é que ela baixa o colesterol. Isso é ruim. Eu vou pedir para o Xerec hoje está fazendo a mesa para gente, o Fernando Pequeno hoje não veio, não sei nem porquê, mas é o Xerec que está fazendo para a gente. Xerec, muito obrigado. Dá para colocar os nossos GCs aí, por gentileza, Xerec? Esse é o WhatsApp para marcação de consulta para o meu consultório, tá? Às vezes as pessoas mandam o WhatsApp aqui, eu quero marcar consulta com o Dr. Cícero. O Dr. Cícero veio aqui falar de vitamina D, viu, Dr. Cáter? Excelente. Esse aqui para falar comigo, 97719-2266, 97719-2266, para consultas com acupuntura, terapia neural, ortobiomolecular, desintoxicação e etc. Qual outro, Xerec? Loja virtual. Aliás, loja virtual, jcbaldão.com.br. Coloca meu computador, por gentileza. Aqui está a loja virtual. Nós aqui trabalhamos com o PC Zapper, gerador de prata coloidal, que é um excelente... Excelente, ótimo. Anti-inflamatório. Anti-inflamatório, né? Antibiótico natural. Antibiótico natural. Um NeuroSpa microestimulador cerebral que eu utilizo para depressão, insônia. O Hidrovitalis Mini para retirada de metais tóxicos. A Confider, o Potentizer. O Hidrovitalis Grande, o ProSync, que ajuda um braço eletrônico para ajudar no seu diagnóstico, na sua anamnese. Então, o endereço é loja jcbaldão.com.br. Tem mais GC, meu caro? Olha lá, nossos canais, o Instagram, @jcbaldão.acupuntura, YouTube João Carlos Baldan, e além de agulhas, 2 canais do YouTube, para onde irão esse programa de hoje e os demais. Acabou, né, Xerec? Não, tem o site www.jcbaldão.com.br. Para participar do programa de hoje, facebook.com/salutestv. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. José Roberto Cáter, que é médico, nutrólogo, médico antroposófico, tem mais de um monte de pós-graduações, especializações, foi nosso professor, foi o nosso professor no curso de biorressonância aplicada à saúde e etc. Dr. Cáter, além das questões alimentares, a gente faz muito nosso trabalho clínico, nós fazemos muita anamnese, muito tratamento ligado das disfunções biológicas, fisiológicas e, portanto, orgânicas, com os estados emocionais das pessoas. Você conhece a medicina chinesa tanto quanto eu, ligando os órgãos às emoções. Isso. A alimentação desregrada, a alimentação pobre, a alimentação industrializada, o excesso de medicações alopáticas,
produz um ser humano meio desequilibrado, não é, doutor? Muito, não tem dúvida. Na medicina chinesa nós aprendemos que os órgãos, eles são intermediários na nossa expressão de emoções, né? Se um órgão é doente, ele não está bem, dificulta você exprimir uma emoção. Como também uma emoção ruim afeta o órgão, vice-versa. Por exemplo, a raiva e o fígado. Nós sabemos que o sujeito que tem muita raiva pode ficar doente do fígado. E nós sabemos que um sujeito que é doente do fígado também não controla bem a sua raiva. Então, essas emoções precisam ser tratadas. Isso é muito importante. Ainda dando continuidade aos alimentos funcionais, nós temos uma série deles. O chá verde, por exemplo, Camellia sinensis. Um exemplo espetacular de alimento funcional. O chá verde hoje é considerado um dos melhores alimentos funcionais que a gente tem aqui. Combate uma série de doenças, reduz a incidência de doenças cardiovasculares, reduz a incidência de câncer, é anti-inflamatório, antioxidante. Então, só cuidado com o chá verde que você usa, porque nem todos aí são honestos, às vezes são misturados, né? Procure a Camellia sinensis na forma mais natural possível. O chá verde é espetacular. É um antioxidante também, né? Antioxidante maravilhoso. Muitas frutas são importantes, falei das frutas vermelhas. A maçã, por exemplo, uma fruta maravilhosa, mas comida com casca. Dá uma boa limpada na casca para tirar aí aquelas porcarias que passam lá, mas maçã é ótima. Ela contém quase tudo que a gente precisa. Tem vitaminas, minerais, proteínas. Até um ditado americano que diz: take an apple a day, keep the doctor away. Quer dizer, coma uma maçã por dia e mantenha o médico à distância. Né? Até o Sir Winston Churchill dizia: depende da pontaria. A maçã é utilíssima, mas comida com casca. Vocês devem comer as uvas escuras, uva preta, com casca e tudo. Se quiser até engolir a semente, pode. A romã, nossa, maravilhosa fruta antioxidante. Eu quero uma sugestão sua. Sabe o que eu estou testando? Eu estou fazendo vinhos em casa com kefir de água. Ótimo. Batendo com uvas. Ótimo, excelente. E aí estou deixando decantar. Excelente isso. Ótimo, né? porque o kefir é um dos principais alimentos hoje funcionais. O que muita gente me pergunta: e o que você acha do kefir? Maravilhoso. Mesmo de leite? O de leite, olha, é melhor você tomar o de leite do que não tomar nenhum. Mas se você puder fazer como você faz, melhor ainda. Você sabe que eu não sou fã de leite. Eu acho que o leite não é leite de vaca não é alimento para ser humano. Eu faço o kefir de leite, depois eu coo todo o soro. Isso. E aí eu faço aquela coalhada bem mais seca e tomar com azeite. Tudo bem, isso pode. O azeite é outro grande alimento funcional, maravilhoso para a saúde humana, né? Maravilhoso. O kefir é importantíssimo como alimento funcional. O kefir é de origem turca, até milhares de anos antes de Cristo, mais de 2000 anos antes de Cristo, nas montanhas do Cáucaso. Eles usavam o kefir para tratar doença. O kefir em turco quer dizer sentir-se bem. Ele vem de keyf, em turco, quer dizer sentir-se bem. Então é um alimento funcional, evita uma série de doenças, ajuda a combater quem já está doente. Então saiba preparar, usar bem os grãos de kefir, pode ser com leite, pode ser com água, pode ser com o vinho que ele faz. Tudo bem, maravilhoso. O kefir é um ótimo alimento funcional, vocês devem usá-lo também. Um outro alimento que eu não queria deixar de citar aqui é o levedo de cerveja. O levedo de cerveja é um tremendo alimento funcional. Vitamina B, né? É rico em complexo B, tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa, tá? Tem complexo B, riquíssimo em vitamina E, que é um dos principais antioxidantes. O levedo é um alimento fabuloso. Se você usar o levedo juntamente com outro alimento funcional maravilhoso, que é a clorela, uma alga de água doce, um dos seres vivos mais antigos do planeta Terra, a clorela tem tudo. Você pode viver de clorela. Os astronautas da estação espacial levam clorela e levedo de cerveja para comer, porque tem tudo. Eu até costumo nas minhas palestras brincar dizendo que se você for condenado a ir para uma ilha deserta o resto da vida e te disser você só pode levar 2 alimentos, leva clorela e levedo de cerveja, você vive 120 anos. Não precisa outra Só coisa. com esses dois? Só com esses dois. Agora, o levedo, como é que você... O levedo ele é uma substância tanto quanto... não muito saborosa, Usa né? em cápsula. Tem cápsula. Em pó ele tem um gosto horrível, eu sei, eu concordo.
Você pode usar em pó, inclusive orientando a alimentação de crianças, e a gente faz muito isso no nosso serviço. Quando se começa a dar papinha para a criança, já a partir do 6º, 7º, 8º mês, ou quando ela não mama no peito, a gente começa nessa fase, dar papinha salgada, eu mando colocar uma colherzinha de café de levedura de cerveja em pó no prato de sopa. Clorela também, amassa ou comprimidinho, mistura lá. Mas o levedo tem cápsula, você não sente gosto nenhum. Mas seria o quê? Uma colher de sopa, uma colher de colher café? Se for em pó, uma colher de sopa por dia está muito bom, ou de sobremesa bem cheia está ótimo. Olha, eu tomo mais ou menos umas 15 cápsulas por dia. 15 cápsulas? Eu chego da academia de manhã, já tomo 8 cápsulas de levedo de cerveja, 8 de geleia real, geleviamin, e 8 de Quantic, que o Namoto faz. Logo que eu chego da academia, me recompõe energia no instante. E no final do dia a gente toma mais umas 6 ou 7 aí, então dá umas 15 cápsulas por dia. A gente não cansa, Beltrán. Isso é como alimento, como né? Como alimento. Isso aí para mim é alimento. Você não se cansa, você se recupera, não cansa. É maravilhoso isso. É um alimento funcional espetacular. Outro alimento que não é bem um alimento, é um alimento, eu falo rapidamente do coco, mas o óleo de coco também é muito interessante. Maravilhoso, né? O óleo de coco é um super nutriente. Olha, você quer evitar Alzheimer? Tome uma colher de sopa por dia de óleo de coco. Dificilmente você vai ter Alzheimer. E se alguém da família tem, dê 1 ou 2 colheres de sopa por dia, provavelmente vai dar uma melhorada, não vai curar, mas vai dar uma melhorada muito boa. Mas ele evita Alzheimer, inclusive. E eu tomo direto, tirando do pote ali, uma colher, põe na boca direto. Exatamente. Pode ser assim. Pode, até no café. Tem gente que põe no café, né? Não use açúcar no café, açúcar é um veneno, a gente falou. Põe um óleo de coco, então. Ou toma o café puro, ou toma uma colher de sopa de óleo de coco, do jeito que você preferir, misturado com qualquer coisa. Você vai fazer uma fritura na sua casa? Frite com óleo de coco. Você quer fritar um ovo? Frita com óleo de coco. Quer fritar alguma coisa? Uma batata, um cará, um inhame? Frita no óleo de coco. Não tem problema nenhum. Agora, se você usar esses óleos poliinsaturados vegetais, você vai morrer no coração. Você vai entupir suas artérias. Óleo de soja, de milho, girassol, canola, isso tudo, se você aquecer isso aí, você vai oxidar. Você vai inflamar o endotélio das suas artérias, o colesterol vai grudar e vão dizer que ele é o culpado, né? Depois fala que o ovo é o problema. Exatamente. Então, o óleo de coco, maravilhoso. O coco é fantástico, é um alimento riquíssimo. As mães que não amamentam o peito, não tem leite ou não podem amamentar, eu dou óleo de coco para o nenenzinho. Se você não quiser ter o trabalho de comprar o coco, ralar, bater, você pode comprar um frasquinho de leite de coco no mercado, de 200 ml, esse comum, põe no liquidificador, põe 800 de água, você tem 1 litro, bate, você tem um leite parecido com o leite humano. É o leite mais parecido com o leite humano. É o leite de coco. Isso sustenta as crianças. Adulto pode tomar também? Adulto também. Os adultos que não deixam de querer tomar um leitinho. Eu tiro o leite dos meus pacientes, que tem doença crônica. Mas eu não sei ficar sem leite. Então dou o leite de coco. Pronto. Você pode pôr um cafezinho junto, pode pôr um cacau em pó. O cacau é outro alimento funcional espetacular. O cacau é um tremendo nutriente, é um dos mais importantes antioxidantes naturais. O cacau em primeiro lugar e o açaí em segundo. Isso é uma coisa que a gente usa sempre, né? Eu como as minhas frutas de manhã e sempre tem lá açaí num dia, cacau no outro, cacau em pó puro. Tá? Você toma como o cacau? Misturo com frutas. Eu como uma salada de frutas com 7, 8 frutas, inclusive frutas vermelhas, bastante. Às vezes até, ou eu como as frutas com isso, eu ponho colágeno, uma colher de sopa de colágeno, ponho um pozinho americano feito com frutas vermelhas, e coloco um dia cacau, um dia açaí em pó, misturo aquilo e como essa salada de frutas. É um ótimo café da manhã, não preciso mais do que isso. Se quiser bater, às vezes eu faço uma batida, boto todas essas frutas num triturador, coloco o colágeno, coloco o cacau, coloco tudo isso lá dentro, bato aquilo, e pego às vezes comprimido de clorela. Ontem eu fiz isso, ontem eu bati uma porção dessas coisas todas, peguei 20 comprimidos de clorela, joguei dentro, bati tudo
tomei de manhã, foi meu café da manhã. A clorela no início começa, inclusive, como agarra os metais tóxicos, a gente faz as inversões frequenciais dos metais tóxicos e dá a clorela para fazer esse arrasto. Isso. Normalmente as fezes começam a escurecer no primeiro Elas uso. ficam esverdeadas, escuras, por causa do alto índice de clorofila que a clorela tem. É a planta mais rica em clorofila que existe. É a clorela. E a clorofila para a saúde, como é que ela atua? Ela é antioxidante, combate radicais livres e ela estimula a produção de sangue. Fantástico. O coentro para arrasto de metais tóxicos, dizem que é muito bom. Maravilhoso. O coentro, ele é uma substância que elimina metais tóxicos do corpo. Tá? Se você tem, e todos nós temos metais tóxicos, o coentro, ele é um dos principais alimentos que drenam metais tóxicos para fora. Tá? A clorela também faz isso, mas o coentro faz melhor. A lentilha também tem essa propriedade. Então, em vez de comer arroz integral com feijão, come de vez em quando com lentilha, ou faz uma sopa de lentilha. Excelente. Grão de bico. Também é ótimo. O grão de bico é um excelente alimento, riquíssimo em nutrientes. A ervilha, o grão de bico, os feijões, o arroz integral. Sementes são maravilhosas. Coma gergelim, coma semente de girassol, coma castanhas, são alimentos funcionais maravilhosos. As castanhas... no meu carro tem um saquinho com mix de castanhas, eu vou dirigindo, vou comendo. Maravilhoso. Ali tem nozes, tem castanha do Pará, tem amêndoa, que inclusive é anticancerígena. Maravilhosa. Uva passa. Uva passa, damasco. Faz um mix disso, coma todo dia um pouquinho disso. São alimentos funcionais extraordinários, riquíssimos em gorduras monoinsaturadas, como tem o azeite de oliva, como tem o abacate. São frutas excelentes. O abacate tem ômega 3 também, tem, né? eles podem gerar ômegas também. São gorduras monoinsaturadas. O azeite também faz isso. Né? Maravilhoso. E comer os peixes ricos em ômega 3, né? Que é o salmão, é o atum, é a sardinha. Né? São riquíssimos. Mas agora com esse salmão falsificado, aí está aparecendo na internet também, inclusive alguns... até com vermes, como é que faz isso? O salmão que nós comemos aqui é importado do Chile e é criado em cativeiro. Eu não sei as condições de quem cria isso. Você até poderia criar um salmão em cativeiro desde que você desse nutrientes para ele que favorece a formação do ômega. Mas inclusive temperatura fria, né? Nem todos fazem isso, né? Até aquela cor do salmão é porque ele come camarõezinhos pequenos. Você vê que a mesma cor daqueles camarões é a cor do salmão. É um corante que tem na casca do camarão que dá a cor do salmão. Se ele for criado em cativeiro e não comer camarões, eles não vão dar camarão para o salmão, eles põem um corante que simula aquilo lá. Aquela cor. Exatamente. Que é a cantaxantina, que eles chamam. É um corante artificial que dá aquela cor artificial do salmão. O ideal seria o salmão selvagem do Alasca, mas o custo é bastante elevado. Então, o atum, por exemplo, é rico, a sardinha é rica em ômega 3. Mas olha, vamos ser práticos, tomem cápsulas de ômega 3, e vocês não vão se arrepender. As sardinhas e o atum enlatado, industrializado? Tem ômega 3 também. O senhor recomenda? Recomendo, pode usar. Mas eu aconselho a tomar suplemento de ômega 3, vocês vão estar mais bem protegidos de doenças cardiovasculares, de cânceres, de doenças inflamatórias. Né? Eu não poderia deixar de citar aqui um alimento funcional extraordinário. Curry, a cúrcuma, a curcumina. A Índia é um dos países do mundo, apesar do grau de pobreza lá, tem menos Alzheimer, menos cânceres, menos Parkinson, por causa do curry. O açafrão da terra, que é rico em cúrcuma, curcumina, mas para ser absorvido precisa ser ingerida com pimenta. Pimenta caiena. Pode, qualquer pimenta ajuda, a caiena, a pimenta do reino, aumenta a absorção da curcumina. Se você não usar pimenta, não absorve quase nada. Já o curry já tem tudo pronto, já tem a pimenta, tem tomilho, tem tudo pronto. Então, coma todo dia uma colher. Eu como diariamente uma colher de chá cheia de curry. Eu só janto sopa, você sabe disso. Só aprendi com os chineses, viu? O mestre chinês dizia, jante sopa, então eu janto sopa. Eu chego tarde, eu saio tarde do consultório, não posso comer muito. Eu ponho uma colher de chá bem cheia de curry na sopa. Que sopa? Sopa do que, seu come? Cada dia varia, de legumes, de ervilha, de lentilha, variável, uma canja de arroz integral. E aí a gente coloca uma colher de chá no prato da sopa já de curry,
uma de germe de trigo, outro alimento funcional fantástico, e uma de aveia. Eventualmente alterno com quinoa em flocos. Põe no prato de sopa. Essa sopa é maravilhosa, um tremendo nutriente, rica em alimentos funcionais. O germe de trigo é um tremendo nutriente funcional. É rico em quase tudo de nutrientes. Fonte de vitamina E também, complexo B, sais, proteínas, tem tudo no germe de trigo. A aveia é um tremendo alimento funcional. Ela é rica em fibras. As fibras são alimentos funcionais importantíssimos. A gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis. A do trigo é insolúvel, a da aveia é solúvel. São as beta-glucanas. A beta-glucana, ela vai fazer funcionar bem o seu intestino. Você não vai ter problema de câncer de cólon, de intestino grosso, tá? O levedo também evita isso, a clorela evita isso, que o câncer de intestino hoje está em terceiro lugar praticamente, tá? Porque o pessoal não se alimenta direito. É fácil evitar câncer de intestino, gente, basta se alimentar direito. E as pessoas que têm intolerância a glúten, como é que fica a aveia? A aveia tem glúten? A aveia é o seguinte, Baldan, ela é meio glúten. O glúten, na verdade, contém duas proteínas, a gliadina e a glutenina. A mais bandida é a gliadina. E a aveia não tem gliadina, ela só tem glutenina. Então, se você não for celíaco, você pode comer aveia, sim. Agora, se você for celíaco, ela já vai dar problema, então cuidado. Mas como a maioria não é celíaco, coma aveia, sim. Ela não tem problema com glúten, não. E as pessoas que têm mais ainda intolerância a glúten, qual os alimentos que o senhor não recomenda e os que o senhor recomenda? Praticamente os que têm glúten, principalmente. É o trigo, é a cevada, né? É o centeio, que são os mais ricos em glúten. Se evitar isso daí, tudo bem. Suplementação de vitaminas, o senhor recomenda, doutor Canter? Recomendo, Baldan. A nossa alimentação é muito pobre. O solo brasileiro está esgotado. Nós temos um solo magnífico, mas ninguém repõe microelementos. Só NPK, né? Eles repõem NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ninguém repõe magnésio, selênio, cobre, ninguém repõe, né? Você pega, por exemplo, o tomate, que é rico em licopeno, outro alimento funcional maravilhoso. Evita câncer de próstata, câncer de mama, o licopeno do tomate. O sujeito planta o tomate no mesmo lugar há 30 anos. Esgotou a terra. Esgotou a terra. Você pega um tomate hoje, que o sujeito planta no mesmo lugar há 30 anos, ele tem metade do licopeno do mesmo tomate que tinha 30 anos atrás. Porque o solo está esgotado. Então, suplementar vitaminas e minerais, eu acho muito bom. E eu o faço. Inclusive, eu me suplemento com isso, porque nossos alimentos não têm tudo aquilo que a gente precisa. A pobreza do solo, magnésio, por exemplo. O solo brasileiro é um dos mais pobres no mundo em magnésio. E o magnésio é o rei dos minerais. É o mais importante. A vida existe na Terra graças ao magnésio, presente na clorofila, que pega a luz do sol e criou vida. Então, o magnésio é o mais importante dos sais, e nosso solo é pobre em magnésio. Deve sim suplementar com cálcio, com magnésio, com boro, com zinco, com cobre, com manganês. Tudo isso precisa ser suplementado, né? A osteoporose, por exemplo, que é uma doença bastante frequente, nós já falamos aqui dela. Não adianta você tomar cálcio com vitamina D, você vai entupir suas artérias. Só isso, mas o osso não vai mudar. Precisa dar todos esses minerais que eu falei. Precisa vitamina D, precisa vitamina K2, silício orgânico, tudo isso e colágeno. 90% da matriz do osso é colágeno. Se você não usar um bom colágeno de alta absorção, e nós temos isso aqui, não adianta tomar os minerais. A osteoporose é reversível. Reversível. Basta que você saiba tratar direito. As pessoas não acreditam nisso, né? Ficam criando, achando que está inventando... Não, é reversível. A gente faz isso com colágeno, vitamina D e com a medicina chinesa, com a acupuntura, estimulando os rins. Exato, exatamente. A vitamina D é outro alimento funcional importantíssimo. Olha, todo mundo aqui tem falta de vitamina D, gente. Todo mundo. Ninguém tem ela normal, a menos que a suplemente. Os alimentos são pobres em vitamina D. Pouquíssimos alimentos têm, e tem muito pouco. O ovo, por exemplo, alguns alimentos marinhos, tem um pouquinho de vitamina D. A grande fonte é o sol. Você tem que tomar sol, e sol assim, quando ele está forte mesmo. Meio-dia. Meio-dia. Se você ficar 15 a 20 minutos no sol, sem protetor, 15 a 20 minutos, você já fez toda a vitamina D que você precisa para aquele dia. E depois que você tomou o seu banho de sol de 15 a 20 minutos, você não pode tomar banho com sabonete.
Você pode passar uma água no corpo, mas não use sabonete, você não vai formar vitamina D. Tá? Os raios do sol, os UVB, ultravioleta tipo B, que são apenas 5% da luz solar, incidindo na pele, pega o colesterol e transforma o colesterol em provitamina D, que depois lá no seu interior, ela é transformada em D3, que é a vitamina ativa. Ela é super importante, super. Os laboratórios brasileiros colocam como o mínimo necessário de vitamina D 30 nanogramas por ml. Não é isso, é 50 no mínimo. Isso dá em unidades UID a quanto? Nanogramas por ml. E, eu recomendo para todo mundo 5.000 unidades por dia. Por dia? Por dia. Eu tomo isso, na minha casa todos nós tomamos 5.000 por dia e é o que eu receito aos meus pacientes. Quando ela atinge 70 nanogramas por ml, acima de 50, você evita a grande maioria dos cânceres aqui, Baldan. 80% dos cânceres. Além de evitar a osteoporose, porque a vitamina D também facilita a fixação do cálcio junto com o magnésio. Isso, a vitamina D é uma vacina anti-câncer, sabe? Então, o caso do câncer de mama, se você tem na família, além de tomar o Lugol, de comer alimentos crucíferos, tome bastante vitamina D, nunca você vai ter câncer de mama, e nem de próstata. Mesmo que está instalado, ajuda no tratamento? Se tiver instalado, ajuda no tratamento, pode usar. É frequente no meu serviço aparecer gente já com caso de câncer, operado ou em tratamento, a gente entra com esses suplementos todos, alta dose de vitamina D, do iodo, tudo isso, os crucíferos, para que a pessoa saiba assim, reverter o quadro. Você tem que mudar o terreno biológico canceroso. O sujeito que faz um câncer, ele tem um organismo canceroso, não é só o tumor. É o estilo de vida, É estilo de vida. Você pode tirar o tumor, se você não mudar o terreno biológico, ela vai voltar a ter o câncer de novo algum tempo depois. Eu já cansei de ver isso. Então, é preciso mudar o terreno biológico através de uma alimentação boa, com bons hábitos nutricionais, exercícios físicos, hidratação adequada, uma boa água, uma água alcalina, com pH acima de 8, tá? Aí você está evitando o câncer. É que eu disse para você no início, é mais fácil evitar câncer do que tratá-lo, e mais barato. Eu costumo dizer, normalmente que as pessoas tiram o câncer, é como se tirar um calo de uma pessoa que está pisando torto. Exato. Tira o calo, continua pisando torto, o calo vai voltar. Isso. Aí fala que volta de um outro lado, outro aqui ou acolá, né? Quer dizer, se não mudar o padrão, o terreno biológico, o padrão do metabolismo, da vivência, as coisas não vão realmente modificar. Exatamente. O Xerec já está fazendo assim para mim, ó. É isso, Xerec? 3 minutos para a gente encerrar, passando rápido, Dr. Cáter, como sempre, uma conversa sempre agradável com o Dr. Cáter, sempre uma aula importante, sempre a gente descobrindo coisas novas e percebendo. Quer dizer, o ser humano hoje precisa se nutrir e a gente tem visto, né, Dr. Cáter, infelizmente, que as pessoas estão meio piradas. Exato, né? exato. Eu vi uma notícia hoje que em Curitiba tinha um jovem querendo se matar, os bombeiros foram lá, não sei se você viu isso. Não. Os bombeiros foram lá, conseguiram tirar ele dessa ideia e fizeram um coro para ele se atirar, e ele se atirou e morreu. A que nível chegamos? Que absurdo. Absurdo. Isso é a prova do que o ser humano está doente, né? Está doente. O ser humano, a humanidade está doente. Se a gente não fizer uma reforma profunda, e a alimentação faz parte dessa reforma profunda, Exato. eu tenho que concordar, como uma vez falei com o Milor Fernandes, que ele falou assim, o ser humano é uma experiência que não deu certo. Ele não deu mesmo. Eu ainda quero ser otimista, doutor. Ainda não deu, Baldan. Eu acredito que vai dar, mas ainda não deu. O ser humano está aprendendo aqui. A vida aqui no planeta Terra é uma escola. Nós estamos aqui aprendendo. Estamos mais para repetir de ano do que para passar. Está ruim. E o que é pior, a vibração que a humanidade transmite ao ambiente, ao próprio planeta, é ruim. Os senhores estão vendo que nos últimos tempos o número de catástrofes está aumentando assustadoramente. Vai aumentar mais, né, doutor? Vai aumentar, gente. Se prepare. Vai aumentar. Terremotos, inundações, nevascas, frio aqui, incêndio lá. Vai aumentar, viu? Eu falei isso com um paciente ontem, né? Não é que a natureza não é ruim, ela não é maléfica. Nós a tornamos. Ela inclusive ela só corrige o rumo. A gente faz um monte de M, né? Com tudo na vida a gente está fazendo um monte de M. Exato. Aí a natureza vai lá e vai dar uma correção,zinha. E faz parte, a natureza corrige, né? Exatamente. Quero agradecer muito a sua presença aqui, Dr. Cáter. O prazer é meu. Eu agradeço a sua participação. Semana que vem, a doutora Marlene
a ginecologista Marlene Siqueira, estará aqui para a gente fazer mais algumas matérias sobre a área ginecológica, sobretudo da mulher. Ótimo. Conhece a Marlene Siqueira? Conheço, maravilhosa, Nossa, excelente profissional. Excelente, com certeza vai ter um excelente programa. Ótimo. Muito obrigado. As pessoas que quiserem entrar em contato com o Dr. Cáter já sabem, jrcater@hotmail.com. As pessoas escrevem muito para mim, eu passo também o e-mail dele. Obrigado. Esse programa vai estar no YouTube, no canal João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas, Salutes e Além de Agulhas. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Baldão, prazer é meu. Obrigado, Xerec, e boa semana a todos. Até a próxima sexta, 14 horas ao vivo aqui. Até lá, boa semana a todos.